Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Reflexões e Vivências com Jesus. Hoje a parábola do rico e de Lázaro. E é uma boa oportunidade para refletirmos se nós realmente estamos vivendo como espíritos imortais, no caso de nós acreditarmos que realmente somos espíritos imortais, que estamos nessa terra por um breve tempo. A vida é breve, não é? Aqui a experiência aqui na Terra ela é muito breve. E é importante nós pensarmos se vivemos assim exatamente, com essa visão de além, de irmos além, de que nós, saindo daqui, nós vamos ter uma outra condição de vida, nós vamos estar presentes na nossa consciência, na nossa realidade espiritual. Jesus diz que o reino de Deus ele se compara a essa seguinte situação. Via um homem muito rico, vestido de púrpura, né? Ele relata, e de fino linho, e que deleitava-se esplendidamente na sua riqueza. E à porta do seu castelo vivia um homem muito pobre, chamado Lázaro, que comia os restos que vinham da mesa deste homem muito rico. E aí ele também era um homem que tinha suas feridas, e diz Jesus que os cachorros lambiam suas feridas, porque não tinha ninguém que cuidasse dele, ninguém que o ajudasse. Então o que acontece? Esses dois desencarnam. Chega o momento deles retornar à pátria espiritual. E o homem rico, ele vai se encontrar, como Jesus coloca, no Hades, né, em tormentos, que é o nome dado dos gregos antigos que dão para o local onde as almas que desencarnam, ficam vivendo as suas experiências dolorosas, de dor, de sofrimento, diante do peso, né, da sua consciência, principalmente, como dizem os espíritos hoje para nós, que o maior sofrimento é o sofrimento da sensação do tempo perdido, de não ter aproveitado a encarnação. Por isso nós temos tantos recursos hoje, tantas informações, tantas reflexões à luz do Evangelho de Jesus, para refletirmos sobre essa nossa condição de espíritos imortais. Ou seja, o rico fica lá, sofrendo de tormentos, e de repente ele vê do outro lado, ou passando por ali, espíritos certamente benfeitores que estavam ali em busca de socorrer os aflitos, e ele vê Abraão, que era o Deus dos antigos, né, dessa época. Então, para muitos ainda, Abraão é o nome que se dá a Deus, que nós cristãos damos de Deus, eles dão o nome de Abraão. Então, ele vê Abraão junto e Lázaro junto de Abraão, sendo feliz. E aí ele pede que Lázaro socorra ele, que passe pelo menos o dedo molhado em seus lábios para saciar a sua sede, a sua dor. E então ele pede para o pai Abraão, ele fala assim, né, que ele vá, que ele mande Lázaro para avisar para os seus, para a sua família, para seus irmãos que tinham ficado na terra, de que o tormento que ele está passando por ter vivido daquela forma, apenas desperdiçando os seus bens apenas em prazeres, em satisfações dos seus próprios interesses, né? Cultivando apenas prazeres próprios. E ele pede que Lázaro vá lá e avise para eles. E aí Abraão diz para ele que não tem como Lázaro ir lá falar para eles, que eles não vão entender. E ele diz, mas se ele se mostrar para eles e dizer que está vivo, ou seja, que a morte não existe, não exatamente com essas palavras, eles vão acreditar e vão viver de forma diferente, vão viver sabendo que eles continuarão vivos após a morte do corpo físico. E Abraão diz o seguinte para ele: olha, se eles não acreditam em Moisés e nos profetas que relatam a condição espiritual do homem, a relação, como deve ser a relação do homem com Deus, eles também não vão acreditar em ninguém que aparecer para eles. Ou seja, nós temos aí, como Jesus relata na parábola, muitas histórias no mundo, muitas informações do mundo espiritual. Como diz o Espírito Emmanuel, o homem nunca esteve órfão na terra. Ele sempre recebeu notícias da sua imortalidade. Ele sempre soube que ele vinha de algum lugar distante, que não era a terra, que ele vinha de outras partes do universo.
A questão é o valor que nós damos para o reconhecimento, né? O valor para essas informações. Se nós realmente entendemos a mensagem, hoje nós temos não só os profetas antigos, as filosofias, a psicologia, as teologias, é, as teorias espiritualistas, mas nós temos também o espiritismo, que nos convida a grandes reflexões sobre a nossa estadia na Terra. E se nós estamos pensando sobre isso, se nós queremos ainda que se materialize alguém para nós, que Jesus volte novamente materializado, será que nós precisamos mesmo disso? Na conclusão do Livro dos Espíritos, Kardec diz que o importante do espiritismo não é o fenômeno, porque o fenômeno ele surge, ele aparece, depois desaparece e a gente esquece. Mas é a filosofia, porque é o que reflete, o que faz pensar, o que faz entender quem nós verdadeiramente somos. Então, hoje, no nosso programa Reflexões e Vivências com Jesus, é para que a gente possa refletir na nossa condição de espíritos imortais. E se nós estamos conseguindo viver com Jesus nesse processo de imortalidade, se nós estamos conseguindo olhar para o nosso próximo, olhar para os Lázaros que nós encontramos no caminho e lembrar que não é só nós que merecemos conforto. Todos nós na Terra merecemos um mínimo de condições para viver, e mesmo que não possamos atender todos os Lázaros, mas se um que bater a nossa porta nós pudermos olhar para ele e ajudar de alguma forma, é importante. Nem, pelo menos, mostrar para ele que ele não é invisível, que nós não somos indiferentes à condição dele. Então fica a reflexão, o convite para ler a parábola e continuar caminhando com Jesus. Até o próximo vídeo.